Bom dia. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus domine e reine sobre a sua vida, sobre o seu coração e sobre a sua mente nessa manhã. Amém? Irmãos, nós estamos num período de classe conjunta da escola bíblica e hoje, então, adianto, não será uma pregação ou um sermão expositivo, mas será de fato uma aula. Então, eu conto com a sua paciência e com a sua colaboração, para que juntos nós possamos entender um pouco melhor sobre o tema, a divindade de Jesus Cristo. E eu quero iniciar, antes de mais nada, fazendo uma breve oração, você mesmo assentado, feche os seus olhos e curve a sua cabeça em nome de Jesus. Pai, estamos aqui nesta manhã como igreja do Senhor, adorando o nome do Senhor, exaltando a Jesus Cristo, o único que deve ser adorado, exaltado e entronizado. Que essa aula possa vir de encontro à nossa mente, ao nosso coração, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e que o Senhor me use como instrumento do Senhor, Pai. Que tudo que for dito possa contribuir para a edificação da Tua noiva, do corpo de Jesus Cristo, e que possamos sair daqui conhecendo um pouco mais da Tua palavra e da Tua pessoa. No nome santo de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. Meus irmãos, a divindade de Jesus Cristo, isso é um tema que faz parte daquilo que a teologia vai chamar de cristologia, um estudo sobre a pessoa de Cristo, sobre a obra de Jesus. E eu quero iniciar fazendo uma pergunta. Jesus é o Yahvé? O Jesus Cristo encarnado no ventre da Virgem Maria, é o mesmo Deus que libertou o povo do Egito, é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, é o mesmo Deus que apareceu na sarça ardente para Moisés, dizendo que ele é eu sou o que serei. Essa temática ela é muito importante para a nossa caminhada como cristãos, e ela tem uma série de aplicações no exercício da nossa fé. Em uma das minhas leituras, eu lembro que certa vez eu me deparei com uma história de dois astronautas. Eles tinham uma missão de ir ao espaço, e então eles entraram ali na nave espacial, no foguete espacial, e foram para o espaço. Chegaram no espaço, eles começaram a contemplar toda aquela imensidão e tudo que ali havia. E certa feita, um dos astronautas virou para o outro e disse: olha, eu consigo contemplar todas as coisas que nós estamos vendo, e tudo é muito bonito, e tudo é muito belo. Na verdade, aqui tudo é muito grandioso, tudo é muito esplêndido. Mas eu não consigo ver Deus aqui. Aonde está o Deus dos cristãos que criou todas essas coisas segundo eles? Fica com essa pequena historinha na sua mente, que nós vamos voltar nela mais na frente. Eu quero iniciar esse nosso momento trazendo para vocês uma perspectiva das heresias históricas. E eu vou ser bem rápido, não vou gastar tempo nessa perspectiva histórica. Mas quando se começou a estudar na era primitiva sobre essa perspectiva de Jesus Cristo ser Deus, e de Jesus ele ter uma natureza humana, mas também ter uma natureza divina, surgiram algumas linhas heréticas. Surgiu algumas pessoas que se levantaram dizendo que Jesus ele foi de fato homem, mas ele não era bem Deus como o povo cristão ensinava. Nós temos aí a linha do ebionismo ou do adocionismo. Essa linha ela afirma que o poder de Deus veio sobre um homem chamado Jesus para habilitá-lo a cumprir o seu papel messiânico, mas que ele, Jesus, não era de fato o quê? Não era de fato Deus. Qual é o grande problema dessa doutrina herética? É que eles afirmavam que Jesus, de fato, tinha poder para fazer aquilo que ele havia feito, porque contra fatos não há argumentos. Eles viram que Jesus curou cego, fez paralítico andar, enfim. Então, eles tinham que arranjar uma forma de dizer, olha, aquele cara ali ele é diferente mesmo,
mas ele não é Deus. Então eles falavam e afirmavam que sobre Jesus tinha um poder que habilitava Jesus fazer o que ele fez. Qual o grande problema? O grande problema é que essa linha rebaixa Jesus a qualquer personagem bíblico que foi usado por Deus. Essa linha colocaria Jesus no mesmo patamar de Josué, por exemplo, que ao fazer uma oração, lá no capítulo 10, o sol parou. Deus usou Josué, por meio da oração, para fazer o quê? O sol parar. Então, se a gente acreditar nessa linha de que Jesus não é Deus, mas sobre ele tinha um poder... Deixa eu voltar aqui. Mas que sobre ele tinha um poder, se puder voltar para mim, Cláudio. Aí. Nós estaríamos comparando Jesus a qualquer outro personagem bíblico. Tem também uma linha chamada de arianismo, né? Advindo ali do diário. E ele vai falar o seguinte, olha, Jesus ele foi homem, mas ele nega a natureza divina e eterna de Jesus, e ele afirma o seguinte, ele diz assim, olha, na verdade, Jesus foi o primeiro e o maior dos seres criados. Então, assim, Jesus, ele é diferente mesmo, ele é diferenciado, tem alguma coisa nele que difere um pouco de nós, mas Jesus não é Deus. Jesus, ele foi o primeiro ser criado e ele foi criado de uma forma diferente. Essa linha do arianismo, ela não difere muito de uma linha conhecida nos nossos tempos, que é o kardecismo filosófico, ou conhecido como espiritismo da linha branca. Porque a linha kardecista filosófica, ela vai dizer justamente isso, olha, Jesus ele é um ser supremo, ele é um ser evoluído, mas ele não é Deus de fato. Então o que a igreja faz? A igreja, juntamente, pelos seus líderes, ela se reúne em concílios, e dos concílios vem os credos, e aí a gente tem, por exemplo, está aí no slide, né, os concílios e os credos foram usados como um instrumento de defesa da fé, como apologética, para defender o cristianismo. O concílio de Calcedônia, no ano 451, ele vai dizer mais ou menos o seguinte, olha, abro aspas, perfeito tanto na divindade quanto na humanidade, esse mesmo é na verdade Deus e realmente homem. Se você for para o credo niceno, você vai ver lá, cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis, cremos em um só Senhor, aí ele vai dizer, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, que por nós e por nossa salvação desceu dos céus e se encarnou por obra do Espírito Santo, da Virgem Maria e se fez homem. E aí o credo continua. Ou seja, a igreja, já na era primitiva, ela dá uma resposta a essas linhas heréticas. É mais ou menos, a igreja está dizendo, os líderes e a igreja cristã está dizendo, não. Isso que vocês estão dizendo é errado. Não é que Jesus tem um poder para que ele possa fazer o que ele fez, ou que ele foi o primeiro ser criado e mais evoluído, nada disso. Jesus é Deus. É isso que a igreja vem afirmando desde os seus primórdios. Mas esse debate de Jesus homem e Jesus Deus, ele retorna com uma certa força no século XVIII. Alguns filósofos e teólogos se levantam em oposição à tradicional posição da igreja, que afirma que Jesus é Deus. Schleiermacher vai falar que Jesus é um homem com uma suprema consciência de Deus. Ritschl vai dizer que Jesus é um homem com um valor de Deus. Wendt vai dizer que Jesus ele tinha uma profunda e íntima comunhão com Deus, uma íntima comunhão de amor. Beischling vai dizer que Jesus era um homem cheio de Deus. Senden vai dizer que Jesus ele era um homem que foi invadido pelo divino no seu subconsciente. Ou seja, se você pegar os livros, você vai ver diversas linhas que tentam negar a divindade de Jesus Cristo. Na teologia a gente estuda, nessa perspectiva da divindade,
E aí a gente vai perceber que, se Jesus ele realmente é Deus, o próprio Cristo ele tinha uma autoconsciência disso. Se Jesus de fato é o Yahvé, ele teria uma consciência de que ele é o próprio Deus. Se você abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 2, vamos para a Bíblia agora, e nós vamos passear por diversos textos. Se você for comigo para o livro de Marcos, capítulo 2, um texto que foi pregado recentemente aqui na nossa exposição do Evangelho de Marcos, nos cultos vespertinos, você vai ver o relato da cura de um paralítico em Cafarnaum. E você vai ver lá, no versos 5, 6 e 7, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Ou seja, a gente vê nesse evento, neste momento, um homem que está tendo seus pecados perdoados por Jesus. E qual é o grande ponto? O grande ponto é que os escribas, eles são conhecedores da lei. E ele diz, olha, só quem pode perdoar pecado é Deus. Por que esse homem está dizendo que o pecado daquele paralítico foi perdoado? Ou seja, a gente vê nesse texto que o próprio Cristo Jesus, ele tinha uma consciência de que ele era Deus. E é por isso que ele diz, olha, os teus pecados estão perdoados. O erro dos escribas não foi questionar o fato de Jesus perdoar os pecados daquele homem. O erro é que eles não acreditavam que Jesus, de fato, era Deus. Se você for comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versos 63 e 64, lá no final, Jesus perante o Sinédrio, perante os sacerdotes, perante o sumo sacerdote Caifás, Jesus está diante dos religiosos da época, e no verso 63, o sumo sacerdote pergunta a Jesus, no verso 62, perdão, e levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus, nada respondes ao que esses depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, filho de Deus. Olha a resposta de Jesus no verso 64. Respondeu-lhe Jesus, tu disseste, entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Houve um momento na missão terrena de Jesus Cristo que ele mostra de forma clara que ele próprio, Jesus, tinha a consciência de que ele era o Yahvé, de que ele era Deus. A resposta de Jesus no verso 64 tem causado há algum tempo uma certa crítica e um certo embate no estudo exegético e hermenêutico do texto. Porque na Ara vem a resposta, tu o disseste. Mas na Almeida século 21 e na NVI, a nova versão internacional, que é a versão mais fiel aos escritos originais, vem é como disseste. Porque, de fato, no grego, existe uma partícula que promove essa dúvida, podendo-se usar tu o disse ou é como dissestes. Mas, deixando essa discussão semântica de lado, e ela cai por terra, por quê? Porque o Jesus, do verso 64, ele vai nos dizer, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Em Marcos capítulo 2, esse Jesus, que tem a consciência de que é Deus, ele perdoa os pecados, e em Mateus 26, a gente vê esse próprio Jesus dizendo que viria das nuvens. Jesus afirmou que ele era muita coisa. Na palavra de Deus a gente vai ver Jesus dizendo, eu sou o Messias, eu sou o pão da vida, eu sou o eterno, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a videira verdadeira. A gente vai ver o texto dizendo que
para representar ou expressar, Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e o último, mas existe uma afirmação de Cristo nesse sentido, que torna cristalino essa perspectiva da autoconsciência de Jesus como Deus. João, capítulo 11, o Evangelho de João, capítulo 11, nós temos aquele evento conhecido por todos nós, a ressurreição de Lázaro. E no verso 25 e 26, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Aqui nesse texto, é nítido a consciência de Jesus como sendo Deus. Ele está afirmando que todo aquele que crê nele não vai morrer, mas terá a vida eterna. Jesus, como eu falei, ele se apresenta em vários momentos dizendo, eu sou, utilizando a mesma expressão que Deus usou em Êxodo 3, 14 e 15, quando ele se revela a Moisés. A consciência de Jesus era tão clara quanto ao fato dele ser Deus, que no Sermão das Bem-aventuranças, no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 6, ele vai dizer, ouvistes o que foi dito pelos antigos, eu, porém, vos digo. Se você pegar o texto do Veterotestamentário, o Antigo Testamento, você vai ver os profetas sempre dizendo, assim diz o Senhor. Mas você não vai ver Jesus falando, assim diz o Senhor. Você vai ver Jesus dizendo, eu porém vos digo. Por quê? Porque quando ele fala, é o próprio Deus que está falando. Isaías tinha que dizer, assim diz o Senhor, porque Isaías não era Deus, mas Cristo não. Cristo não precisa dizer assim diz o Senhor, basta ele dizer, eu, porém, vos digo. Ou seja, Jesus é Deus. E quando Jesus fala, Deus fala, e quando Jesus age, Deus age. É impossível crer em Deus e negar a divindade de Cristo. Se nós formos para o próximo ponto, os símbolos de fé da nossa igreja. A confissão de fé de Westminster vai dizer, abro aspas, o Senhor Jesus, em sua natureza humana, unida à divina, foi santificado e sem medida ungido com o Espírito Santo, tendo em si todos os tesouros da sabedoria. Chad Von Dixon tem um guia de estudos da confissão de fé de Westminster, e Chad Von, ele comenta o seguinte sobre essa passagem, abro aspas, não houve conversão, a divindade não foi perdida na humanidade, ou a humanidade na divindade, não ocorreu composição, a encarnação não resultou em alguma nova criatura que não era Deus e nem homem, de fato, não aconteceu nenhuma confusão entre a natureza humana e a divina, fecho aspas. Agora, eu quero gastar tempo, o restante do tempo que eu tenho, fazendo com os irmãos um passeio pela Escritura, mostrando a divindade de Jesus Cristo pela perspectiva da revelação progressiva. Vamos fazer aqui uma teologia bíblica da divindade, né? Jesus Cristo como Deus nessa revelação progressiva. O que é a revelação progressiva? É Deus revelando progressivamente o seu plano redentivo para os eleitos. Se você for comigo para Gênesis, capítulo 3, verso 15, está no slide, teremos o texto que diz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós temos o que a teologia chama de proto-evangelho. Proto-início, evangelho, boas novas. O início das boas novas. Aqui, já na queda,
Já no momento em que Deus sentenciou homem, sentenciou mulher e agora está sentenciando a serpente, que é o diabo, ele já anuncia as boas novas do evangelho, dizendo: olha, vai vir um homem aí que vai ser ferido, mas esse homem vai esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, já nas revelações iniciais, já no Gênesis bíblico, podemos ver faíscas do evangelho de Deus. O anúncio de que um descendente de Eva, ou seja, uma pessoa nasceria do ventre de uma mulher, e essa pessoa seria o responsável por vencer a serpente. Se você for para o texto de Isaías, milhares de anos depois, Isaías, capítulo 9, verso 6, um texto inclusive pregado aqui no Natal, o texto bíblico vai nos dizer: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus, forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Vemos o profeta anunciando ao povo aquilo que foi afirmado no jardim. O descendente anunciado aqui é revelado por Isaías como o Deus forte. Isaías está afirmando que o descendente que viria seria o próprio Deus encarnado em Jesus. E aí a gente salta a história, salta aí mais alguns milhares de anos, e aí nós chegaremos em Lucas, capítulo 3, verso 23, a genealogia de Jesus. É aquele típico texto que você pula, que você geralmente não lê. Genealogia. Fulano, filho de Ciclano, que é filho de Beltrano. Você fala: não, vou pular isso aqui, Jesus, que é muita gente, é muito filho. Aí a gente pula. Lucas capítulo 3, verso 23 diz assim, em diante. E eu vou ler, faço questão de ler. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli, Eli filho de Matate, Matate filho de Levi, Levi filho de Melque, este filho de Janai, filho de José, José filho de Matatias, Matatias filho de Amós, Amós filho de Naum, e este filho de Esli, filho de Nagai, Nagai filho de Maate, Maate filho de Matatias, Matatias filho de Semei, este filho de José, filho de Jodá, Jodá filho de Joanã, Joanã filho de Reza, Reza filho de Zorobabel, este Salatiel filho de Neri, Neri filho de Melque, Melque filho de Ade, Ade filho de Cozã, este de Eumadã, filho de Er filho de Josué, Josué filho de Eliezer, Eliezer filho de Jorim, este de Matate, filho de Levi, Levi filho de Simeão, Simeão filho de Judá, Judá filho de José, este filho de Jonã, filho de Eliaquim, Eliaquim filho de Meleá, Meleá filho de Mená, Mená filho de Matata, este filho de Natã, filho de Davi, Davi filho de Jessé, Jessé filho de Obed, Obed filho de Boaz, este filho de Salá, filho de Naasson, Naasson filho de Aminadab, Aminadab filho de Admin, Admin filho de Arne, Arne filho de Esrom, este filho de Pérez, filho de Judá. Presta atenção agora. Verso 34. Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaque, Isaque, filho de Abraão, este filho de Tera, filho de Naor, Naor, filho de Serugue, Serugue, filho de Ragal, Ragal, filho de Faleque, este filho de Ebe, filho de Salá, Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxade, Arfaxade, filho de Sem, este filho de Noé, filho de Lameque, Lameque, filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, e este filho de Maalel, filho de Cainã, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho de Deus. Lucas está mostrando para mim e para você que Cristo é o descendente de Eva, de Adão. Em Lucas capítulo 3, a gente vê o cumprimento de Gênesis 3,15. A gente vê o cumprimento de Isaías 9, versículo 6.
na revelação progressiva, de forma taxativa e de forma intencional, Deus revela a nós que de fato Cristo é aquele anunciado quando ele sentenciava a serpente no jardim. E ainda nessa revelação progressiva, vá comigo para João, capítulo 1, um texto muito conhecido e um texto clássico. Antes da gente ir para João, estava esquecendo desse quadro aí. Pode voltar para o quadro, por favor. Neste quadro Millard Erickson, na sua teologia, fez uma comparação de Êxodo 33 ao capítulo 34 com João, capítulo 1, versos 14 e 18. Você vai ver que João utilizou o texto do Antigo Testamento para mostrar que o verbo que ele vai falar aqui no seu capítulo 1, encarnado, é o Deus Yahvé do Antigo Testamento. João fala de forma extremamente clara de Jesus como Deus. Ou seja, fala da divindade de Jesus Cristo. E no primeiro capítulo de João, ele vai mesclar palavras como Deus, Logos, Cristo. E vou deixar aí no quadro. Se você for comigo para João, lá no primeiro capítulo, verso 1 a 3 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Theos en o logos. O Deus é o verbo. Porém, no versículo 14, ele vai dizer que o verbo se fez carne. No versículo 1, João diz: o verbo era Deus. Mas no versículo 14, João vai dizer: e o verbo se fez carne. Quem que se fez carne? Deus. Cristo é Deus. Deus encarnou em Jesus. E aí no verso 11 ele vai dizer que o verbo veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como apresentar aos gregos Jesus como Deus? Como falar de Cristo de uma forma que o grego poderia entender? O Logos, o verbo. É por isso que João usa essa expressão verbo, Logos, porque era familiar aos gregos da época. Em Éfeso havia um filósofo chamado Heráclito. E Heráclito afirmava que o mundo é controlado por um logos, por uma palavra. E essa palavra era o princípio de ordem sob o qual o universo continua existindo. Para Heráclito, o logos, a palavra, era a razão de Deus, a mente de Deus que controla este mundo e a cada homem em particular. Então, quando João diz que o verbo era Deus, que Deus era o Logos, e que esse Logos e que esse verbo se encarnou e habitou,
o grego, João está dizendo que aquele que fez todas as coisas, a razão que controla todo o mundo, esse é o Deus que ele está pregando, e esse Deus que ele está dizendo, ele veio no corpo de um homem. Havia um judeu chamado Filo, e ele afirmava que o Logos era a coisa mais antiga que existia no mundo, e que o Logos era um instrumento mediante o qual Deus tinha feito o mundo. Isso era algo impressionante para a mente grega. Porque os gregos, eles acreditavam no Logos. Eles acreditavam no verbo. Eles acreditavam na palavra. Mas nunca na mentalidade grega o Logos, o verbo, a palavra, ela poderia se encarnar num corpo humano. Por quê? Porque para o grego o corpo físico era algo ruim. É a famosa dicotomia neoplatônica. Então, como que o Logos, a razão, aquele que criou todas as coisas, iria encarnar naquilo que para o grego era mal, era ruim? Você percebe que a escrita do Evangelho de João, ela tinha como direcionamento os leitores originais. A carta de João não foi escrita para o povo de Brasília no ano de 2020. Você pode dizer, como assim, pastor? É óbvio que a palavra de Deus, ela permanece e vai durar eternamente, e que ela ainda hoje para nós faz sentido. Só que se nós não lermos a palavra de Deus com a mentalidade dos leitores originais, vai acontecer o que acontece. Muitas distorções. Então, quando João usa o Logos para você, talvez, não fazia sentido nenhum, mas ele fazia um total sentido para os gregos. Olha o texto de Filipenses, vamos continuar nessa revelação aí do Senhor, na palavra dele, lá em Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso de número 11. Diz assim, Filipenses capítulo 2, do verso 5 até o verso 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Resistindo em forma de Deus, fazendo-se semelhantes aos homens. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, Jesus, ele existiu em forma de Deus, mas ele também se fez semelhantes aos homens. Você já deve ter ouvido esse ditado popular, todos desejam ser Deus e só Deus quis ser homem. Está certo em partes. Jesus foi um servo, mas para ser servo, era necessário ele ser homem. Quando a gente assiste esses filmes dos tempos antigos, você vai ver o rei sentado no seu trono e fazendo o quê? Sendo servido. Então, se o rei, nesses filmes, ele deseja servir, ele vai descer da sua condição de rei e ele vai passar para uma condição de servo. Só que você não vai ver isso nos filmes. Mas a gente vê isso em Jesus. Ele deixa a sua glória, esvazia de si mesmo para servir. A finalidade de Cristo se tornar um homem é que ele precisava, no plano redentivo, servir a Deus Pai e servir por meio da morte na cruz. Vamos chegar lá na cruz. Por isso Jesus, ele esvazia-se de si mesmo, é kenosis. Kenosis é uma expressão grega, é tipo um balão. Você enche o balão
e quando você esvazia. Essa é mais ou menos a expressão grega de kenosis. É mais ou menos essa ideia que a expressão grega kenosis traz para nós. Se esvaziou. E aí eu, de forma proposital, quero linkar o tema divindade de Cristo com o tema da nossa igreja, que é sobre serviço. Se Paulo está dizendo que Deus veio para servir, você acredita mesmo que pode se declarar um cristão autêntico e ser um mero consumidor? Se o apóstolo Paulo está dizendo que Deus, ele veio existir na forma e em Cristo, na forma de um homem, para servir, será que nós, como discípulos desse Cristo, pensamos verdadeiramente que podemos ser meros consumidores? Pastor, não pula o verso 6 não, porque o verso 6, ele dá ele meio que contradiz, não? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Está vendo? Alguns vão dizer, está vendo? Jesus não é Deus porque ele não quis usurpar, ele não quis ser igual a Deus. Então como que você afirma que Jesus ele é Deus? Aí a gente precisaria falar um pouco sobre a perspectiva da trindade econômica. Rápido. E não é difícil, e eu não vou ficar teologizando aqui não. O que é essa perspectiva de trindade econômica? É as funções da trindade no plano redentivo. Deus Pai envia Jesus, Jesus redime os eleitos, e o Espírito Santo conduz os eleitos em santidade. Trindade econômica. Deus é um, mas quando Deus vai agir na terra, ele age com funções diferentes. Deus Pai tem uma função, Deus Filho tem outra função e Deus Espírito tem uma outra função. Então, quando Paulo disse que ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, é que ele não quis, ou ele não quis usurpar da função do Deus Pai, mas ele veio para cumprir a função do Deus Filho. E a função do Deus Filho, é por isso que Paulo vai dizer no verso 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, sendo obediente, frônesis. Frônesis. Frônesis é essa expressão sendo obediente no texto original. Só que frônesis no texto original não é apenas uma obediência, mas é uma sabedoria prática. E é isso que eu e você nós temos que fazer. E é isso que eu e você temos que imitar. Essa frônesis, essa obediência ou essa sabedoria prática de Jesus. Então a gente pode conceituar frônesis, e aqui eu vou me apoderar do conceito dado pelo professor Jonas Madureira. Ele vai dizer o seguinte: frônesis é, abro aspas, a atitude correta com a consciência correta e a vontade correta, fecho aspas. Só Jesus teve essa frônesis. Só Jesus teve essa obediência. Porque às vezes eu tenho uma atitude correta, mas a consciência não está correta e a vontade muito menos. Ou não, às vezes a minha atitude não é correta, eu fiz algo errado, mas eu tinha até uma consciência correta em fazer aquilo, mas pela minha pecaminosidade eu não consegui agir da forma que eu deveria. Queridos, todos nós, por natureza, somos seres humanos, mas a natureza de servo, o ser humano só alcança através da frônesis, através da obediência. Queridos, Jesus é Deus. Isso já é um absurdo para a mente humana. Havia um dos pais da igreja falou assim, tente entender a Trindade e você perderá a sua cabeça. Negue a Trindade e você perderá a sua alma. A gente vai estudando, lendo, orando, dizendo, Deus, vai ajudando aí,
porque esse negócio de trindade é meio difícil, Deus é um, é a mesma substância, mas tem 3 funções, cada um age de uma forma, obviamente todos ali em conformidade. Trindade é algo complexo mesmo. Deus veio como um homem para servir. E essa é a ideia mais absurda ainda. Como Deus Todo-Poderoso de Israel, o Deus que para os hebreus de tão poderoso não podia nem ser pronunciado, é o que serve? Como Deus, o Logos, que para os gregos só podia ser alcançado pela gnose, pela capacidade intelectual, estaria agora servindo? Por isso que Pedro não quer deixar Jesus lavar os pés dele. Porque se você for para Lucas, capítulo 22, você vai ver o texto que diz o seguinte: eles estão na mesa da ceia, vamos ceiar aqui. Os discípulos estavam na mesa da ceia, e aí os discípulos começam a discutir sobre quem era o maior no reino de Deus. É mais ou menos estar aqui na mesa da ceia, e eu e o Reiner estão aqui. Quem que é o melhor pastor da igreja? Quem que é o melhorzão aí da igreja presbiteriana do Brasil? Foi isso que aconteceu em Lucas 22. Jesus está na mesa da ceia, Jesus está preparando os discípulos para aquilo que iria acontecer na cruz, e eles estão preocupados com quem era o melhor. Jesus diz o seguinte, verso 25 a 27. Os reis dos povos dominam sobre eles, os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sereis assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Jesus, queridos, como Deus, ele veio e serviu. No tempo primitivo, no primeiro século, se você ler o capítulo 22, nessa parte da ceia, você, em outros evangelhos, você vai ver Jesus falando que ele é como o mais novo. Jesus vai dizer, eu sou como o mais novo, eu vim para servir. Mas quem é o mais novo? O mais novo de idade? Que mais novo é esse que Jesus coloca na sua resposta? No contexto da época, o mais novo era o escravo recém-chegado na propriedade do seu senhor. E o escravo recém-chegado, o mais novo, o escravo mais novo, ele ficava com o serviço mais humilhante. E qual era o serviço mais humilhante? Servir as mesas, servir o seu senhor ali, o almoço, o jantar, e lavar os pés. Jesus utiliza isso e mostra isso na mesa da ceia. Jesus serviu os discípulos na mesa da ceia. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. E Jesus foi à cruz. Caminhando para o final. Jesus é Deus. Vamos ver alguns textos isolados assim, que nos mostra que Jesus de fato ele é Deus. Se você for em Romanos capítulo 9, verso 4 e verso 5, diz assim: são israelitas, pertence-lhes a adoração e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles quem? Dos israelitas, do povo de Israel. São os patriarcas e também deles quem? Do povo de Israel. Descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos o quê? Esse que descende de Israel, ele é sobre todos, ele é o Cristo, ele é segundo a carne, mas ele está sobre todos. Ele é quem? Ele é o Deus bendito para todo sempre. Se você for em João, capítulo 14, verso 9, disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus está dizendo: Filipe, você não entendeu? Vou ser claro com você. Você quer ver Deus? Você quer ver o Pai? Olha para mim. Porque se você me vê, você vê o Pai. Hebreus 1, verso 3 vai nos dizer que Cristo, ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser.
Se você for para Colossenses 1, verso 15 e 17, diz, este, Cristo, né, é a imagem do Deus invisível. Porque Deus é espírito, né? Deus é espírito. Deus não tem braço. Pastor, mas diz o Deus com o seu braço forte. Antropomorfismo na teologia. E Deus se enfureceu e chorou. Antropopatia. Deus é espírito. Tem teólogos que dizem que no céu a gente não vai ver Deus, vai ver só Jesus. Porque Jesus diz, aquele que me vê, vê ao Pai. Colossenses 2,9 vai nos dizer, porquanto nele Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A gente poderia ficar a manhã toda aqui, lendo textos e textos e textos e textos que nos mostra, que prova a nós que Cristo é Deus, que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus é Deus. Mas, pastor, por que Jesus precisou ser homem para redimir o povo? Por que Deus teve que encarnar em Jesus e vir como homem? Bastava ele vir como Deus. Bastava ele fazer qualquer outra coisa lá na eternidade para perdoar os nossos pecados e pronto. Ele é Deus. Para responder essa pergunta, eu vou usar a explicação de John Stott. John Stott, no seu livro A Cruz de Cristo, ele vai nos dizer que Jesus precisava vir como um homem e como Deus, para que a redenção na cruz fosse completa. E por completa, entende-se que na cruz evidenciou-se o amor de Deus, mas também a justiça de quem? A justiça de Deus. Em Cristo, o pecado, que é uma ofensa, dos homens contra o Deus eterno e santo, foi o quê? Esse pecado foi expiado, esse pecado foi coberto. Homens pecaram e agora um homem é a mediação. Contudo, a humanidade em Adão pecou, não foi contra um homem, pecou contra um Deus. Homens pecaram contra um Deus. Então, um homem que é Deus deveria vir para aplicar ou para realizar a redenção. E em Jesus Cristo, Deus exerceu o seu atributo de amor para com os homens. Como? Dando o seu Filho unigênito como prova de amor, como prova do perdão, como prova da redenção. Mas na mesma cruz, Deus exerce seu atributo de justiça, porque Deus ele não aplica um atributo para negar outro. Deus não é amor e deixa de ser justiça, ou Deus não é a justiça e deixa de ser amor. Então, como o Deus que é amor, mas o Deus que é justiça, poderia redimir o povo aplicando ou vivenciando os seus próprios atributos? A cruz. Na cruz, nós temos a evidência do Deus que é amor quando ele dá o seu Filho unigênito para nós. E na própria cruz, a gente vê o atributo de Deus como justiça quando ele mata o seu filho. E assim diz John Stott, e a cruz conjuga, ou a cruz une, o Deus que é o quê? Amor, com o Deus que é justiça. 2 Coríntios 5, 18 e 19 diz, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Quem nos reconciliou com Deus? O próprio Deus. Por meio de quem? De Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Jesus Cristo é Deus, mas de forma prática. Como que essa verdade bíblica, como que essa doutrina apostólica se aplica na sua vida, na segunda, na terça, na quarta, na quinta,
lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola? Como que essa verdade se aplica no dia a dia da sua família, na sua relação com a sua esposa, com o seu marido, ou nas suas relações, na relação com os filhos, na educação das crianças? Jesus afirmou que ele é o caminho. Então, se ele é o caminho, só vai a Deus por meio de Jesus. A religião, no latim, significa religare. Religação. Ligar novamente, ligar de novo. Então, o que é todas essas religiões que existem por aí? É a tentativa humana de se ligar, de se conectar com Deus. E João Calvino vai dizer que isso é inerente, está dentro de todo ser humano, essa busca pelo divino, essa tentativa de se conectar com aquilo que é transcendente. Mas o Evangelho é diferente. O Evangelho não é uma religação com Deus na perspectiva semântica. O Evangelho é uma boa notícia. Eu gosto muito da explicação de Tim Keller nessa questão de religião e Evangelho. Tim Keller diz que a religião faria o seguinte com o povo no Egito. Tem uma lei aqui. Faça e não faça, pode e não pode. Toma essa lei, cumpra essa lei. Depois que você cumprir essa lei, eu te liberto do Egito. Isso é a religião. Tim Keller vai nos dizer que o Evangelho não é assim. Tim Keller vai dizer o seguinte: o Evangelho é Deus indo até o povo no Egito e dizendo: olha, eu vou libertar vocês, eu vou fazer de vocês o meu povo. Ele liberta o povo, ele junta um povo. Depois que ele liberta, ele diz: aqui está a lei, cumpra e viva essa lei, por amor de mim, porque eu te libertei. Por que eu estou falando isso? Porque o fato de Jesus ser Deus não significa que o Evangelho é um livrinho de normas de pode e não pode. Contém muitos nãos, né? É verdade. Mas o Evangelho vai muito além disso. Porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus não é um peso para nós. Por Jesus ser Deus, primeira aplicação para o seu coração. Você pode ter um conhecimento e um relacionamento verdadeiro com Deus através de Jesus. E esse conhecimento de Deus e esse relacionamento com Deus através de Jesus vai mudar a sua vida, o seu coração, a sua mente, a sua forma de trabalhar, a sua relação com a sua esposa, a relação com o seu marido, a forma de educar e criar os seus filhos, as pessoas com quem você vai andar e com quem você vai caminhar. Segundo, por Jesus ser Deus, a redenção e a reconciliação é uma realidade em Deus e feita por Deus, não por você. É uma graça que você recebe e só diz obrigado. E terceiro, por Jesus ser Deus, você só adora a Deus quando você adora a Jesus. Não tem como adorar a Deus se não for por intermédio de Jesus Cristo. E eu quero concluir. Lembra do astronauta que não viu Deus no espaço? O astronauta não viu Deus porque ele não viu Jesus. Porque ele não viu a Cristo. Quem me vê, vê o Pai. Quero concluir com esse texto bíblico. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam:
Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. O astronauta somente reconhece ou somente vê Deus e reconhece Jesus como Deus. Você somente reconhece Jesus Cristo como Deus. Eu só reconheço Jesus Cristo como Deus quando, pelo Espírito Santo, somos convencidos e iluminados na mente e no coração, com a fé que salva e nos leva a crer. É uma obra que vem do alto. Crer que Cristo é Deus é uma obra do Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Senhor Jesus, obrigado porque um dia o Deus que é Espírito Santo tirou o véu do nosso coração, da nossa mente e nos revelou que Tu és Deus. Que Tu és aquele que estava no princípio com Deus e por meio do Senhor Jesus todas as coisas foram feitas. Obrigado porque Jesus é o sentido da nossa adoração e da nossa existência e da nossa missão. Nossa missão é ver Jesus adorado, exaltado e entronizado, temido e reverenciado. Ajuda-nos, Espírito Santo, a crer com o coração e a inclinar o nosso coração em reverência a Jesus, o Deus que habitou, o Deus que tabernaculou no meio de nós. A ceia nos relembra isso, que um Deus se encarnou em Jesus, foi à cruz, ressurgiu, e obrigado por esse meio de graça que alimenta a nossa fé. Fé que nos mostra e nos revela que sim, Jesus Cristo é o Yahvé. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.